Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok. Eu sei, algumas partes da Bíblia parecem um eterno fulano gerou Beltrano que gerou Ciclano. E sim, essa é a famosa parte da Bíblia onde a gente começa a bocejar antes do terceiro nome. Quem nunca passou reto pelas genealogias achando que era só uma lista de nome estranho que a gente nunca nem ouviu falar? Parece até os créditos de um filme que ninguém quer ver. Mas, e se eu te dissesse que ali, no meio desses nomes esquisitos, estão detalhes que conectam histórias, revelam profecias e mostram como Deus escreve certo, até por linhas aparentemente entediantes? Hoje vamos descobrir que até as partes que parecem enrolação têm propósito e que até os nomes mais difíceis escondem verdades poderosas. Então vem comigo decifrar esses nomes porque eles não estão ali por acaso. Oi, gente bonita! Para começar esse vídeo sem enrolação e já te inspirando, te incentivando, te fazendo acreditar que genealogias são muito mais que listas de nomes, eu quero compartilhar com vocês uma experiência bem simples, mas muito maravilhosa que eu tive um tempo atrás ao fazer um devocional em cima de uma genealogia. Então era um texto ali que contava uma história, mas ele finalizava com uma genealogia não muito grande, só que me fez me derramar em lágrimas e sentir ali muito forte o Senhor falando comigo a respeito daquela linhagem, né, genealógica. Então, fica aqui que eu já vou mostrar a mesa para você com a minha Bíblia e te mostrar do que eu tô falando. Bom, então estamos no livro de Ruth, capítulo 4, mas a gente vai ler mesmo só aqui no finalzinho. Vou começar do versículo 16, que diz assim, ó: Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Qual a relevância, então, da gente entender os detalhes dessa genealogia e como ela nos abençoa? Por que é que nesse dia eu chorei tanto, né, ao me debruçar nessa palavra? Então, a gente percebe que essa genealogia que chega até Davi, na verdade, vai muito além e chega até Jesus, porque Davi está na genealogia de Jesus, veremos logo mais. E aí eu coloquei, então, ó, se parasse nele, né, Davi, já seria uma baita honra, mas simplesmente entrou para a genealogia do Cristo. Então, Ruth, estrangeira, que inicialmente nem cristã era, né, nem conhecedora da palavra, não sabia quem era Deus, mas resolveu crer nele, essa pessoa que estava ali totalmente diferente, né, dos padrões estabelecidos, não era israelita, não conhecia o Senhor, ela entrou para a história que em algum momento chegou em Jesus. Eu coloquei aqui, né, como observação, também recebemos um resgatador, ganhamos muito mais do que merecemos. Então, se você entender um pouco mais a história de Ruth, ela casou com Boaz e Boaz foi ali para ela o resgatador dela, porque ela estava viúva e para que ela não ficasse sem uma descendência, esse Boaz, que era família dela, né, resolve se casar com ela e eles chamavam isso de um resgatador, porque ia seguir ali a linhagem deles e tudo mais. Depois você pode dar uma olhada com mais calma. Mas então, a gente entende, né, que Jesus é nosso resgatador, que Jesus também nos deu muito mais do que merecemos, porque nós também entramos para a história dele, nós também fomos incluídos depois, né, de tudo que aconteceu por amor, por puro amor. Então, coloquei aqui também, ó, seguinte, ó, Deus fez questão de mencionar as mais improváveis na genealogia. Então, a gente já começa aqui sabendo de Ruth, que ela foi vó de Davi e era uma pessoa totalmente improvável. E aqui, nada que nos pareça pequeno demais importa para aquele que é grande. Então, pode parecer que não é nada. Ah, beleza, que bom, né? Consegui um marido que vai me dar filhos e a minha vida vai ser melhor daqui pra frente, porque na época ser viúva não era legal e tudo mais.
Só que não parou ali. Ela não simplesmente casou de novo. Ela simplesmente entrou na genealogia de um dos maiores reis de Israel e depois ainda ficou na genealogia do Cristo, Messias, do qual ela começou a crer, né, naquele contexto ali. Ela acreditou nas palavras da sua sogra, ela resolveu seguir o mesmo Deus de Noemi, né, que a gente viu aqui, e ela viveu coisas incríveis porque ela deixou a vida dela nas mãos de Deus. Ela confiou que o Senhor faria algo por ela e ele fez. Ele não olhou para o contexto que ela vinha, não olhou para o histórico dela de adorar deuses, de não confiar no Senhor, de ser estrangeira. Não, ele simplesmente fez algo diferente a partir do momento que ela decidiu viver para ele, decidiu confiar e crer nele. Isso é maravilhoso. Então, ao longo desse vídeo, você vai perceber o quanto as genealogias são ferramentas importantes para a compreensão da história, para a compreensão da identidade, da fé, das promessas de Deus para toda a humanidade. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a questão da historicidade, porque as genealogias nos ajudam a perceber as conexões entre as gerações e nos ajudam também a entender que aquelas histórias foram reais. Então, se a pessoa tem dúvida, se a pessoa desconfia daquela história e ela percebe ali aquela linhagem, ela enxerga no detalhe toda aquela genealogia, de lá de trás, os antepassados da pessoa, ela vai percebendo que aquilo não foi uma coisa inventada, uma história mítica, foi real, porque está se conectando ali entre as gerações. Então, bora comigo para Números, porque eu quero te mostrar a história que está escrita lá no capítulo 16. Vem comigo. A gente vai ler o versículo 1 e o 2, que diz: Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Versículo 6. Você, Corá, e todos os seus seguidores preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. E aqui eu deixei um risquinho na parte que fala que eles são levitas, porque isso é importante da gente entender que aqui, quando a gente fala Corá, filho de, chegamos em Levi, que trouxe aí a descendência de levitas, que eram sacerdotes. Então era uma família sacerdotal de grande importância para a nação, para a tradição, para tudo aquilo que eles viviam ali e as questões sagradas e tudo mais. Mas essa família de sacerdotes resolveu se rebelar contra Moisés. E não era simplesmente ir contra uma pessoa ou a autoridade daquela pessoa, mas a autoridade que Deus instituiu na vida de Moisés. Por isso, Moisés diz aqui que eles foram longe demais. E o que acontece com quem vai longe demais? Veremos aqui, Versículo 29. Se estes homens morrerem de causas naturais ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo e o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Então, de novo, não é por Moisés, é pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíam. Desceram vivos à sepultura junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Pesado? Pesadíssimo. Mas a gente tem aí alguma coisa mais para completar, para entender como é que essa história vai se conectar com outras muito depois. Então a gente vai agora para Números, capítulo 26. Versículo 9, um pouquinho mais para frente ali numa parte B, basicamente vai dizer: Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor.
Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. Então, aqui está contando várias genealogias. Aqui deu uma contextualizada sobre essa tribo, sobre os descendentes aqui de Rúben. E, no final, vai dizer a coisa mais importante para a gente aqui. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. E por que é importante a gente saber sobre a descendência de Corá não ter desaparecido, não ter morrido ali, né, junto com eles? Porque, de fato, a descendência não havia se rebelado, então o Senhor preservou a vida deles. A gente vai entender isso lá em Salmos 42. Se desse tempo, eu leria todo o capítulo, porque ele é perfeitão, mas vamos ler só um pedacinho aqui para a gente entender o porquê das histórias conectadas. Antes de tudo, a gente precisa ler isso daqui, ó. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Como a gente sabe quem é Corá? Porque a gente leu Números. Então, os descendentes de Corá continuaram vivos e eles que escreveram este salmo, que diz o seguinte: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Porque você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então ele vai contar aqui essa história de alguém que está passando por algo difícil, por problemas terríveis, das quais faz com que ele fale com a própria alma: olha, querida, tá passando por isso, tá difícil, mas tudo bem, vai passar, eu ainda voltarei a louvar a Deus, espere nele. E é muito legal quando a gente conecta uma história com a outra, porque a gente percebe que a pessoa não era simplesmente um poeta muito bom e resolveu contar ali uma história de tristeza e falar da confiança dele. Não, existe um contexto, né? Então, a descendência de Corá permaneceu firme no Senhor, e essa descendência de Corá passou por momentos difíceis. A gente tem certeza de que foi logo em seguida de toda aquela situação, né, com os antepassados que eles escreveram esse texto? Não temos certeza, mas a gente entende que contexto havia, história havia. Então, se pensar que os seus descendentes, seus pais, seus avós foram engolidos pela terra, né, de uma vez, assim, já era, acabou, abriu ali a terra e pronto, engoliu todo mundo. E você perdeu toda aquela família, você imagina a tristeza, o abatimento de alma que alguém pode sentir, conhecendo a palavra e entendendo que Deus fez o que fez por amor a sua palavra, por realmente entender que era necessário para a correção. O Senhor disciplina aqueles que vão contra a sua vontade, as suas ordenanças. Eles entenderam isso, eles não se afastaram de Deus, mas eles escrevem aqui o quanto eles continuam confiando no Senhor e acreditando que aquela tristeza, que aquela dor vai passar e eles vão continuar louvando ao Senhor. Então, se a gente pensa que a nossa vida tem dificuldades, tem situações difíceis, que a nossa família traz aí um contexto difícil, mas a gente pode permanecer no Senhor, as histórias se conectam e você percebe a beleza da palavra de Deus, mais uma vez, através do conhecimento de genealogias. Indo para outro ponto muito importante e relevante quando a gente pensa em genealogia, é pensar nas profecias. A gente vai se ater aqui às profecias messiânicas, né, que falam ali de quem era o Messias e de onde ele viria. Então a gente pode ir aqui para 2 Samuel capítulo 7, só o versículo 16 vai dizer: sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Então, a aliança do Senhor com Davi, isso aqui é tudo que o Senhor foi prometendo a ele. E o primeiro de tudo aqui que a gente encontra na palavra sobre a descendência de Davi, né, sobre o que viria depois dele, é que o reino dele seria estabelecido para sempre. Vão ter muitas outras, a gente vai se ater aqui agora a Isaías, capítulo 11. Também não vou ler todo o texto porque é grande, mas vamos ler algumas partezinhas aqui, ó. O ramo da linhagem de Jessé. Então, Jessé era o pai de Davi. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento.
o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. E aí vai contar bastante coisa sobre o Senhor, e a gente pode chegar aqui no versículo 10, que diz: naquele dia o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Então a gente vê de novo a questão aqui de promessas sendo feitas para a linhagem de Davi que veio de Jessé, né? Era filho de Jessé. E aí, para terminar, a gente vai para Lucas, capítulo 1. E a gente vai então aqui no versículo 32, que diz o seguinte: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado, Davi. De novo, Davi aqui. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Então, em muitas vezes, em muitas profecias que a gente encontra sobre Jesus, a gente encontra também a família de Davi, de Jessé, toda essa conexão mesmo entre as histórias. Então, quando Maria ouve ali do anjo, né? Olha, esse reino jamais terá fim, desse bebê que virá de você, dos antepassados ali de Davi, ela já compreende, ok, meu filho será o Messias, eu tô entendendo aqui, eu conheço a história. Então existe todo esse contexto aí por trás. Então, para fechar o assunto, a gente vai para Mateus capítulo 1, que vai contar então a genealogia de Jesus ali de forma mais detalhada. Eu amo muito esse texto, é por isso que ele tá todo rabiscado aqui, vocês vão perceber, mas a gente vai se ater ali aos detalhes, algumas partes mais importantes pra gente entender o contexto. E diz o seguinte: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi e de Abraão. Então vai começar ali de que forma Jesus entrou nessa linhagem de Davi. Abraão gerou Isaac, vai contando quem gerou quem, foi sublinhando principalmente aqui o nome de algumas mulheres. Então a gente vê Tamar aqui, eu coloquei que ela se fingiu de prostituta, então tem toda uma história, um contexto ali para que isso tivesse acontecido, mas depois de tudo que ela fez ali, ela entra ainda para essa história, para essa descendência aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, e isso é muito maravilhoso. Depois a gente vê ali Raabe, então, que foi uma prostituta. Então a gente tem uma pessoa que se finge de prostituta, outra que era prostituta, e aqui Raabe, né? Ela foi a mãe de Boaz, da história que a gente viu um pouco antes ali sobre Ruth. E logo em seguida nós temos Ruth, mãe de Obed e vó de Jessé. E aí, lembrando então que Ruth era moabita, né, uma estrangeira que entrou também para a história. Então são vários casos extraordinários e diferentões para uma tradição muito regradinha. Alguém que se finge de prostituta, alguém que era prostituta, alguém que era estrangeira, nada do que se esperava de fato. Assim como o Messias não era a pessoa idealizada para eles, um rei terreno, né, que traria grandes coisas, que viria de uma família rica, incrível. O Senhor fez coisas improváveis, coisas que não se esperavam para falar de quem ele realmente era e do que ele realmente queria fazer. Então voltamos ali para Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e ali vai seguindo toda a história, toda a genealogia. Encontramos uma ênfase em José, que José que se casou com Maria, né? Então eles vão deixar mais enfatizado toda essa parte aí dos antepassados de José. Em mais uma anotação aqui que eu fiz, filho de Davi por causa de José, por adoção. Então, de que maneira Jesus entrou para essa história? Porque ele foi filho de José. E José era descendente de Davi, ele estava ali, né, em toda essa linhagem, o que é incrível da gente entender o que o Senhor faz, né, para que José de fato se case com Maria, apesar das dúvidas, apesar dos medos, inseguranças, né, de se casar com uma mulher virgem que estava grávida. Enfim, tudo isso aconteceu, havia um porquê, havia um propósito. Então chegamos em Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Por que ele é chamado Cristo? Por que ele é chamado filho de Davi? Por conta de toda essa linhagem, né? Descendente de Jessé, do tronco de Jessé, da linhagem de Davi. E haviam ali muitos motivos para crer nisso. Vocês percebem a beleza disso daqui? Eu sou a Camis do futuro editando esse vídeo, percebendo que ele estava dando quase 40 minutos. E por esse motivo nós teremos
teremos uma parte 2 logo mais, para vocês continuarem vendo muitos outros motivos, razões, pontos importantes que eu destaquei aqui, para você perceber a beleza, a necessidade, a importância, a relevância das genealogias no entendimento, na interpretação da palavra de Deus. Se esse vídeo te fez pensar pelo menos uma segunda vez sobre a necessidade, a importância de tudo isso, me conta aqui nos comentários e comenta se você realmente quer a parte 2, porque eu tenho muito mais para falar para vocês sobre esse tema. Um beijo e tchau!